Início de mais um GC, então. Vamos orar a Deus. Altíssimo Deus, Pai Celestial, mais uma vez te agradeço por essa oportunidade a qual tens concedido aqui na tua casa. Continua operando no meio de nós, derramando fogo do Espírito Santo, dando força, poder, sabedoria, mansidão e paz. Pois tu conheces nosso coração, tu conheces nosso andar, Senhor Jesus, que nós não viemos olhar para a direita nem para a esquerda, mas sim para ti, ó Pai. Te agradeço por tudo, desde agora e para sempre, Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia, eu saúdo a todos com a paz de Cristo, amém? Amém. Aleluia. Mais um GC para adorar o nome de Jesus. E que através do louvor você possa sentir aí na tua casa a presença do Espírito Santo. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre.
amor de Cristo nunca falha. Aleluia. Saiba que Jesus te ama. Aleluia. Oh, Deus, Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. O amor de Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Aleluia. Oh, e eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, Jesus. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Jeová,
de nada eu tenho falta. Aleluia. Oh, Jesus. Por ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
Jesus, eis-me aqui. A palavra de Deus nos diz: ó, quão bom e quão suável é vivermos em união. Onde há um ou dois, Ele está no meio de nós. Irmãos, eu quero dizer para vocês que o Senhor tem feito muitas coisas em minha vida. Não que já no passado não tenha feito, porque todos os dias o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra do mal. Mas nesses meses aí que eu tenho feito esse GC aqui, e muitos aqui são testemunha disso, o diabo tem se lançado, né, irmãos? Tem se lançado assim de uma maneira assim, na enfermidade assim. Coisas que eu nunca pensei que ia ter: dor nas costas, nervo ciático. Mas estou para dizer para os irmãos que o Deus é o médico dos médicos. E eu, se Deus quiser, já tenho a cura já, irmãos. Estou fazendo fisioterapia. Se não der, eu vou ter que fazer outro procedimento que eu não sei qual é que ele falou lá para desinchar ali. E na terceira hipótese é fazer a cirurgia. Mas eu creio em nome de Jesus que eu não vou chegar na terceira hipótese, se Deus quiser, irmãos. E é só glória, irmãos. E é só glória, porque assim como as lutas vêm, a vitória é maior. Toda sexta-feira, quando chega de estar aqui, eu me alegro muito, irmãos, porque Deus tem tocado no meu coração de tal maneira que que eu fico muito grato ao Senhor, ao que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. Porque a casa todos nós temos que estar ali orando, buscando, jejuando e falando da palavra de Deus. No meu serviço lá não é diferente, irmãos, porque eu não tenho vergonha de onde eu trabalho. Eu trabalho na prefeitura lá, mano, não tenho vergonha, pastor. As pessoas me dão oportunidade e eu estou pregando para eles. Eu prego. Esse dia o meu chefe, logo que eu entrei lá, faz 3 meses que eu fui para a prefeitura agora, e eu não tenho essa intimidade ainda com o pessoal, que eu cheguei agora. Quando eu cheguei agora, a pessoa fica... Mas meu chefe falou uma coisa assim que eu não consegui me conter. Ele falou: todo jeito que nem Deus me ajuda. Na hora foi de imediato. Eu falei: não, meu chefe, desculpa, eu não tenho essa intimidade com o senhor ainda, mas não, meu chefe, não. Deus, Ele ajuda todos os dias, toda hora. Basta o senhor pegar e crer. Se o senhor crer, Ele vai lhe ajudar. Eu não sei qual é o problema que o senhor tem ou está tendo, mas, meu chefe, se o senhor crer, com certeza Ele vai lhe ajudar. Não, eu me expressei errado. Não, tudo bem. Mas eu não me calei, mesmo naquele momento que eu assim tinha chegado. Não adianta, irmão. A gente tem que ser fiel sempre, não adianta. Pastor, vamos começar já a deliciar a palavra de Deus? Vamos começar? Vou trazer aquela mesinha pro irmão ali para ficar mais à vontade. Glórias a Deus. A paz de Cristo a todos, amém? É uma honra atender ao convite do irmão André. Me sinto honrado, privilegiado, né? Porque sempre que tenho a oportunidade de falar de Cristo, irmão, esses dias essa semana eu postei algo na minha rede social, irmão André, que diz que se eu tiver que falar da minha história sem Jesus, as pessoas não vão gostar de ouvir. Dá um testemunho, cara, vou testemunhar do que Deus tem feito, não de quem eu era. Porque de quem eu era é só vergonha, é só sofrimento, é só dor, é só acusação, é só pecado. Então, se quer ouvir a minha história, vai ouvir a minha história com Jesus, né? Porque há 18 anos eu tive o privilégio e a oportunidade de entregar minha vida para Cristo, e fazem 18 anos, eu ainda sou novo, eu costumo dizer que estou saindo da adolescência, entrando na fase adulta, com 18 anos de fé, e eu não foi por merecimento, não foi por esforço, não foi por dignidade, foi por amor. O amor de Cristo me encontrou, eu estava lá perdido, né? Perdido nas drogas, perdido naquele mundo, mas o amor me alcançou. E há 18 anos até que tem me ajudado o Senhor. Então, quando me dão a oportunidade de testemunhar, quando pede, dá um testemunho aí, Sandro. Cara, a minha história tem que ter Jesus, senão as pessoas não vão se agradar de ouvir a minha história sem Jesus. E eu nem faço questão mais de lembrar dela.
porque o Senhor diz do teu passado, não me lembro mais. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu sempre sou convidado a pregar, a estar ministrando sobre a palavra. Eu faço questão de alegrar meu coração, porque é um privilégio para mim poder falar da palavra de Deus. Quem sou eu? Quem era eu antes de Cristo, né? Nada. Então, quando Cristo me encontrou com seu amor e a sua graça me alcançou, hoje eu tenho um prazer e um privilégio, me sinto honrado quando tenho a oportunidade de falar de Cristo. E não sei mais falar de outra coisa, irmão André, que não é de Cristo, se não for Cristo envolvido, se não for das coisas do Senhor, porque a Bíblia ela me ensinou a viver, a Bíblia me ensinou a ser pai, a Bíblia me ensinou a ser um marido, a Bíblia me ensinou a ser um filho, a Bíblia me ensinou a ser um irmão, a Bíblia me ensinou tantas coisas, até mesmo a me tornar um homem. Então eu louvo a Deus pela palavra de Deus, amém? Então, nessa noite, eu quero dividir algo que está no meu coração, que está lá em Deuteronômio 28, inclusive foi a palavra que eu levei hoje pela manhã, levei lá na mesa da Caverna de Adulão, que todos os dias pela manhã, irmão, nós temos um estudo lá, irmão André. Todos os dias pela manhã eu reúno os meninos lá na Caverna de Adulão, e a gente, das 8 até umas 9h30, 10 horas, a gente tem porque hoje tem 10 internos, tem 10 meninos lá, 10 homens se tratando, buscando Deus lá naquele lugar. E todos os dias de manhã que eu tenho oportunidade, né, que nem sempre que eu tenho meu trabalho também, mas graças a Deus, quase todos os dias tem dado certo. Eu largo minha esposa no serviço e vou para lá. E ali eu fico até 9h30, 10 horas, todo dia nós temos a mesa. Essa mesa tem edificado a minha vida e a vida daqueles meninos que lá estão. E essa palavra, Deus falou comigo nessa semana, essa palavra, está lá no vídeo de Deuteronômio, capítulo 28, e é interessante, irmãos, e eu quero dividir com os irmãos que estão aqui, que aqueles que vão ouvir, que vão assistir. Tem um ditado, nós costumamos falar uma coisa, e esses dias eu me peguei sobre isso. Se Deus quiser, vai acontecer. Como nós somos humanos e muitas vezes até nem temos a dimensão do tamanho do nosso Deus e do poder do nosso Deus, nós até falamos, se Deus quiser. Sabe que de um tempo para cá eu tenho dito que Deus sempre quis. Sempre foi da vontade do Senhor. Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas, Deus diz haja no início, Deus diz haja terra, haja divisão entre as terras, e tudo começou a acontecer. Deus sempre quis. Nós e que muitas vezes, né, ficamos questionando e duvidando e desacreditando e acabamos nos afastando, e acabamos esfriando, acabamos diminuindo a fé, mas Deus sempre quis. Deus sempre quis que eu e você fôssemos abençoados. Deus de início, Deus de princípio, Deus criou o paraíso para o homem e para a mulher. Deus criou o paraíso e inseriu o homem naquele contexto, e todos os dias Deus queria visitar aquela primeira família. Eu costumo dizer que Adão foi a primeira família da humanidade. E a vontade de Deus era que ao crepúsculo Deus se fizesse presente naquele lugar e visitasse Adão e Eva naquele lugar. Mas por uma questão de desobediência, né, por uma questão, aí entra o primeiro pecado, mas eu quero... Tem uma palavra, uma única palavra que está aqui que começa aqui no versículo 28, no capítulo 28 de Deuteronômio, que diz assim: se atentamente. E hoje eu quero falar do se de Deus. Eu tenho falado muito comigo mesmo sobre o se de Deus. Olha que interessante: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E no segundo versículo vai dizer: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Olha que interessante o que Deus está falando comigo e contigo. E essa palavra ela foi escrita para aquele povo que estava prestes a adentrar na terra prometida. Aquele povo que já tinha peregrinado pelo deserto, já tinha sido liberto do Egito, já tinha passado pelo deserto, estava prestes a chegar no seu momento de bênção, estava prestes a entrar na terra prometida. Era a promessa de Deus e ela haveria de se cumprir, por mais difícil que se tornou, porque 40 dias duraram 40 anos. Então talvez alguns falem: mas está difícil, não vai acontecer, eu não consigo ver. Mas Deus, Ele manda e Ele escreve e diz: olha, Moisés, fala para esse povo que tem uma palavra. Se eles ouvirem, se eles guardarem, se eles cumprirem, se eles atentamente. Então não é sobre mim, é sobre eles.
E aí o se vai gerar o então de Deus. Se nós formos para 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, Deus começa dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo orar, se arrepender dos seus maus caminhos. E olha o que eu busquei, o que eu tenho falado para as pessoas da congregação é: o se de Deus, ele gera o se diante de nós, ele gera o então de Deus. Porque ele vai dizer: se o meu povo se chama pelo meu nome, aí ele vai dizer: o que eu tenho que fazer, Senhor? Se humilhar, orar, se arrepender, buscar a minha face, então eu sou Deus. Então vocês serão abençoados. Então vocês alcançarão a promessa. Então vocês serão, se cumprirá aquilo que está. Porque assim, o se, ele não pode gerar dúvidas. É se você quiser, se você aceitar, se você realmente se comprometer, se você realmente se deixar, ouvir, guardar, cumprir. Porque muitos de nós querem um então de Deus, mas não ouve o se. Ah, Deus, por que tu não faz? Deus, por que tu não abençoa? Deus, por que tu não abre portas? Ei, filho, se tu me buscares, de todo o vosso coração, se me buscar de todo o vosso coração, ele vai dizer que vai ser encontrado por nós. A Bíblia vai dizer lá no livro de João capítulo 15, se eu não me engano no 7, ele diz: se permanecerdes em mim, se permanecerdes em mim, então, dará fruto, e tudo o que vocês pedirem, eu vos darei. Olha que interessante, uma palavra com 2 letrinhas. Filhos e filhas, se vocês me ouvirem, se vocês atentamente cumprir, guardar e cumprir. E aí vai dizer: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. O se vai gerar um então de prosperidade. O se vai gerar um então de bênçãos nas nossas vidas. O se, diante da obediência, o se requer obediência, o se requer comprometimento, o se requer entrega e renúncia do nosso eu. Porque Jesus, ele vai dizer que ele quer vir após mim, pensando negar a si mesmo. E muitas vezes, Senhor, por que tu não fez? Senhor, por que não acontece? Senhor, por que não realiza? Senhor, por que está demorando? Filho, se tu me buscares, se tu permaneceres, se tu ouvires, se tu guardares, então eu sou Deus. E ele sempre foi Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele é fiel para cumprir. Deus é capaz de fazer infinitamente mais de que tudo que nós pedimos ou pensamos. Hoje nós estamos pregando muitas vezes um Deus que quer negociar, um Deus, não, mas tem o se. E não é negociar, é se você ouvir, se você cumprir, se você guardar, se você buscar, se você se humilhar, se você orar, se você permanecer na minha presença. Irmãos, os céus vão se abrir, irmãos. Os céus vão se abrir sobre a nossa família, sobre o nosso lar, sobre tudo aquilo que nós colocamos na presença de Deus. E muitas vezes não entendemos o tempo de Deus. Porque hoje nós temos uma sociedade, uma comunidade imediatista. A internet está aí, a IA está aí, está tudo aí para gerar coisas. Hoje as pessoas não querem mais ler a Bíblia, as pessoas querem usar a inteligência artificial, e nada contra isso. Isso é ferramenta tecnológica para nós, para ser usado a nosso favor. Mas também nós não podemos nos confortar somente com isso. Nada contra aqui, nada contra o que eu vou falar aqui. Mas, irmão André, eu preciso falar. Tem igrejas que eu tenho ido, que as pessoas não carregam mais a Bíblia. Irmã, não, a Bíblia, irmãos. Eu sei que tem no telefone, eu sei que tem um telão, e que bom que isso para as pessoas que não têm a Bíblia. Mas eu ainda prefiro, irmão, esse som do folhar, do papel. Eu ainda preciso, irmã, eu tenho 18 anos de fé, mas ainda, irmão André, eu gosto de procurar. Eu uso tecnologia sim para estudar, uso tecnologia sim, uso sim, não vou ser hipócrita, eu não uso sim,
mas eu ainda tenho a minha questão, que é a raiz da onde o Senhor me tirou, sabe? Que é da sua palavra. Porque se eu buscar, se eu ouvir, se eu atentamente guardar, e se eu cumprir o que está escrito aqui, então Deus fará. Quantos aqui estão esperando o então de Deus? Eu estou só esperando, eu estou jejuando, eu fiz um propósito, eu tô subindo no monte, eu estou no propósito de oração de não sei quantos dias, eu estou indo no ciclo de oração. Tudo isso é certo, mas se você souber, se você esperar, se você permanecer, o livro de João capítulo 15, eu quero ler, eu gosto de ler. Está aqui, eu até deixei marcado, livro de João, capítulo 15, o versículo 7 diz assim: se permanecerdes, começa com se de novo, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Se vocês permanecerem, então vai acontecer, porque vir até Deus e pedir para Deus é fácil, mas aí eu peço para Deus e vou para lá. Quando der eu volto. Deus, permanece, haja o que houver, permaneça. Está demorando, permanece. Está doendo, permanece. Está difícil, permanece. Sabe, tudo que te tirar desse lugar, tudo que tentar te tirar desse lugar, se você permanecer, vai dizer Deus, se você permanecer, e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo o que vocês pedirem, vos será feito. E eu queria que você, eu quero ler aqui também algo tremendo que eu hoje em casa à tarde, eu fui para casa, ler a Bíblia hoje. Quando me chamam, eu gosto de me comprometer, porque eu preciso me envolver. E olha o que diz no livro de Isaías capítulo 1, versículo 19, diz assim: se quiseres, não é obrigado, não, Deus não obriga ninguém a nada. Apesar de algumas pessoas pregarem aí que a Bíblia nos dá o livre-arbítrio, que a palavra eu não encontrei, irmão André, na Bíblia a palavra livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio de Gênesis e Apocalipse, eu não encontrei essa palavra na Bíblia. E eu leio a Bíblia e procurei a Bíblia, não achei essa palavra. Nós supomos e entendemos muitas vezes que Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas se eu for para Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a Bíblia vai dizer que nesse dia, a palavra de Deus diz: nesse dia, hoje, eu tomo céus e terra por testemunho contra ti, que eu te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí vem uma pontuação, vem um ponto e vírgula, alguma tradução vem vírgula, outra de ponto e vírgula, e em seguida Deus vai dizer: escolhe, pois, a bênção. O livre-arbítrio, ele acaba quando Deus diz para mim e para você o que nós devemos escolher. Você ainda tem o tal do livre-arbítrio, você pode não escolher, mas se você escolher, a bênção vai dizer que será abençoado tu e a tua descendência. Se você escolher aquilo que Deus está dizendo, então será gerado bênção sobre mim e sobre você e sobre a nossa descendência. Está escrito em Deuteronômio 30, 19. Mas aqui no livro de Isaías capítulo 1, versículo 9, versículo 10, olha o que diz, olha que tremendo, irmão André. Se quiseres, tu não é obrigado, mas se tu quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Irmãos, eu com 38 anos de idade, depois de anos de coisas erradas, ouvi um versículo, um convite de Jesus. O versículo da minha conversão, ele está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmão, foi o melhor convite que eu recebi na minha vida. Foi o melhor convite, irmão, que eu podia ter atendido. E eu falei: se alguém pode me aliviar,
a sociedade não podia mais, a justiça já havia me condenado, né? Eu tinha sido condenado a 12 anos e 8 meses de prisão. A sociedade me condenava, a família me condenava, os amigos me condenavam. Mas quando eu vi alguém que se propôs, vem até mim, ei, vinde até mim, você não está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Ele vai dizer, ei, que ali eu ia achar descanso para minha alma. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma. Um convite irrecusável para qualquer ser humano, principalmente um humano como eu, que estava já perturbado, perdido, sem saída, sem ter para onde ir, sem vida, sem perspectiva, sem expectativa nenhuma, irmã. E quando eu vim para Jesus, ele disse: agora, Sandro, se tu começar a me ouvir, se tu atentamente guardar os meus mandamentos, e se tu cumprires, Sandro, tu vai ser abençoado ao entrar, abençoado ao sair. O inimigo por um caminho virá contra ti, e por 7 caminhos fugirá de ti. Deuteronômio 28, as bênçãos decorrentes da obediência. E aí você começa a ouvir e vai dizer: ei, tudo que tu fizer, onde colocar as mãos prosperará. Bendito será o teu animal, bendito será a tua amassadeira, bendito será o teu cesto, bendito será tudo. Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Tu vai emprestar e não vai pedir emprestado. Meu Deus. E aí eu começo a viver o então de Deus, porque se eu precisava do se tu vier a mim, se tu te arrepender, se tu buscar a minha face, se tu orar, te arrepender dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu sararei a tua terra, os meus olhos estarão atentos a essa casa, os meus ouvidos estarão atentos ao clamor que se faz neste lugar. Se ouvisse, se me buscasse. E ali eu comecei, sabe, irmão André? Aí eu falei, esse então tem gerado vida em mim. O então de Deus gerou vida num homem que já não tinha mais expectativa de vida, um homem que estava até então desacreditado, um homem que não tinha nenhuma esperança de futuro. Mas aí, quando eu aprendi com aquele que é humilde e manso de coração, comecei a achar descanso para minha alma. E há 18 anos eu tenho vivido o então de Deus. Então a misericórdia se renova a cada manhã. Então o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então as bênçãos do Senhor me alcançarão. Então eu vou comer do melhor dessa terra. Irmãos, eu nessa noite eu vim expressar essa gratidão a Deus. E eu vim falar para as pessoas que muitas vezes, sabe, irmãos, eu lá na congregação, de uns tempos para cá, eu tenho ensinado os irmãos que têm caminhado comigo, de nós substituir uma palavra. Vamos tirar o porquê e vamos colocar sempre um para quê. Porque nós temos o costume de falar: por que, meu Deus? Por que está demorando? Por que ainda não aconteceu? Por que tem que ser o mais difícil? Não, mas não é o porquê. Se nós trocarmos o porquê do para quê, nós vamos entender que para tudo há um propósito debaixo do reino dos céus. Debaixo dos céus há um tempo para todas as coisas, há um propósito para tudo. E aí a gente começa para quê? Porque o porquê gera dúvida, e dúvida cessa a fé. Agora para quê? É uma aceitação, porque eu estou ouvindo, porque eu estou te ouvindo, porque você se arrependeu, porque você buscou a minha face, porque você tem permanecido. Porque permanecer quando tudo dando certo é fácil. Agora permanecer quando chega a dor, quando chega a enfermidade, quando chega uma suposição de cirurgia, quando chega... Ele nunca prometeu facilidade, Ele prometeu a eternidade. Ele nunca prometeu facilidade, Ele prometeu: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu presença, sabe? Então nós queremos as promessas, mas não esquecemos da presença. E a presença só virá se nós buscarmos, se nós permanecermos, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós clamarmos. Irmãos, Deus é tão bom que o dom dele começa a se manifestar. Então vós sereis curados, então vós sereis abençoados, então vocês serão renovados. Então, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Eu quero orar com os irmãos em nome de Jesus Cristo. O que eu tinha para dividir com os irmãos é sobre isso. Eu vim ser breve. Eu vim falar sobre
duas palavrinhas, duas letras, que resumem uma palavra tão curtinha: se. E eu queria que todos nós que estamos aqui, aqueles que vão ouvir, aonde vai chegar essa palavra do dia de hoje, a oportunidade que Deus me deu, esse privilégio, se, não se esqueça, se você, então Deus fará. E pastor, mas como é que é isso? Não é difícil. Difícil é viver sem Deus. Difícil é tentar sem Cristo. Difícil é sofrer sem Jesus. Difícil é passar por situações sem ter fé em Deus. Isso é difícil para o ser humano. Isso é difícil porque sem Deus não há esperança. Porque em Deus nós temos esperança. Porque Ele diz: eu bem sei o futuro que tenho para vocês. É o futuro de esperança. Por dar o futuro de esperança. Eu bem sei os planos que tenho para vós. São planos de paz e não de guerra, de vida e não de morte. São planos de vida e não de morte. Então o sim de Deus, ele gera. O sim de Deus gera o então. Então Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Então Deus vai abrir as janelas dos céus em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão André? Glórias a Deus. Eu posso orar? Amém? Vamos orar? Você me ajuda em oração aí? E se alguém que aonde vai chegar essa gravação, e se alguém ainda que tem dúvidas do Senhor, se alguém que ainda não tem a confiança plena no Senhor, eu quero deixar um salmo que eu carrego no meu coração, que é o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais tudo ele fará. O Salmo 35 é o Salmo da minha cabeceira. É o Salmo que quando eu abro os meus olhos, eu digo: hoje eu entrego meu caminho ao Senhor. Hoje eu confio em Deus. E eu sei que no mais, tudo Ele fará. Porque eu tenho me esforçado, eu tenho me dedicado a permanecer. Eu tenho buscado, eu tenho me humilhado, eu tenho orado, eu tenho, permanecido. E não é fácil permanecer, irmã. Não é fácil, irmã, permanecer, André. Há ofertas aí fora, há propostas aí fora, mas que não são verdades, que são mentiras. Então se tem alguém nessa noite que por motivo A, B ou C se afastou do Senhor, alguém que por qualquer situação ainda está duvidando do poder de Deus, eu vim te dizer nessa noite: não duvide do Senhor. Nunca duvide do poder de Deus, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu prego. Esse é o Deus que eu vivo. Esse é o Deus que eu sou grato. Esse é o Deus que gerou vida em mim. Esse é o Deus que tem me guardado, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus dá ordem aos seus anjos, ao meu e ao seu respeito, para que nos guarde e nos livre de todo o mal. Mas se nós permanecermos, se nós permanecermos, irmão André, e nessa noite o Senhor Jesus ele manda eu dizer para alguém que está escrito em Apocalipse, que diz: eis que estou à porta e bato. E ele vai dizer: se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir, então que eu e você possamos estar sempre levando essa palavra de esperança, essa palavra de vida, essa palavra essa palavra de fortalecimento, essa palavra que é poderosa para transformar situações, essa palavra que é poderosa para libertar, para curar, para restaurar. Porque se você crê, a palavra de Deus: se creres, verás a glória de Deus. Tem o se de novo: se creres, somente aquele que crê. Então se tem alguém que por algum motivo está parado na fé, se prostrou diante da dificuldade, se prostrou diante de tudo aquilo que tem se levantado contra a vida do povo de Deus, eu te digo para ti: o Senhor conhece o teu coração. E se nessa noite, se nesse momento que você estiver ouvindo, você se arrepender, você se humilhar, e se você orar,
então Deus ouvirá. Eu oro nesse momento por cada família, por cada lar aonde chegar essa gravação, por cada pessoa que vai ouvir, que vai assistir. Eu oro neste momento em nome de Jesus Cristo, que o poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, possa se manifestar sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua vida. E que se você aceitar, se você orar, se você clamar, se você permanecer, tudo que eu e você pedimos será feito em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os lares, que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe essa família que abriu esse espaço, que abriu esse lugar para ser espalhado o Evangelho da paz, o Evangelho do poder de Deus. Mas mesmo assim, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Tira pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida lhe ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida lhe ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Sandro, que palavra, pastor. Para quem não conhece o pastor Sandro, ele faz um trabalho muito glorioso, um trabalho que muita gente dá para se dizer que não tem coragem de fazer. Que ele pega aquelas pessoas que lá no poço estão, pessoas drogadas, pessoas que não tem mais nem força para viver. O pastor Sandro pega aí essas pessoas, vai lá e faz o trabalho, que é levar a palavra. E muitos saem dali, olha, com a vida transformada. E eu tenho para dizer, pastor, que um deles está até hoje com o senhor que estudou comigo, que é o Nenê. O Nenê eu achava que, pastor, vou dizer para o senhor, o Nenê eu achava que não ia ter salvação mais, do jeito que ele estava. Eu achava, o Nenê estudou comigo, um cara bom, família boa,
O nenê daqui a um pouco vai morrer. Não tem para onde ir, não tem salvação. Aí uma vez eu fui lá na caverna de Adulão, vi o nenê lá, eu falei, mas a gente é ser humano, a gente pega, a gente erra, né, pastor? A gente vê a capa, não quer ver o livro. Ah, vai ser só 1 mês, 2 meses, o nenê já vai estar fora de novo. Do jeito que ele estava, não tem como estar. Pastor, que tapa de luva que o Deus me deu. O nenê hoje, acho que é o seu braço direito, né, pastor? É o braço direito e o braço esquerdo. Dá para se dizer, né? Olha, pessoal. Que Deus abençoe, pastor. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Irmã Rose, olha aqui, para terminar esse GC aqui. Então vamos orar, né? Agradeço a Deus pela vida do irmão ali, que Deus continue usando ele ricamente. É que nem ele falou, né? A vida da gente não é só rosas, tem espinhos também, né? E Deus coloca a prova na vida da gente, porque quando está tudo bem, a gente não tem aquele hábito de orar e de buscar. Mas Deus coloca nós à prova porque Deus sabe, conhece o nosso íntimo e o nosso coração. E Ele sabe os nossos limites. Aleluia. Querido Deus, querido Pai, aleluia. Senhor, eu te agradeço por esse momento, Pai. Oh, meu Deus, agora leva o teu servo em segurança, Pai, para o seu lar, Pai querido, Pai amado. Abençoa cada serva tua aqui neste lugar, Pai querido. Abençoa, Senhor Jesus querido, nossa noite, Pai. Nos dê uma noite abençoada, cheia da tua glória e unção. Abençoa, Senhor, o pastor aqui, meu Deus, que lida com aquelas almas, com aquelas vidas, Senhor, ao qual, Senhor, não tem uma perspectiva de vida, mas Tu é aquele que dá vida e vida com abundância, Senhor. Ajuda ele, Senhor, naquilo que ele precisa e necessita. Continue abrindo porta para o teu servo, Pai, para que ele possa dar continuamento nesse trabalho glorioso, que é resgatar almas do inferno, das garras do inimigo. Pai querido, dá estratégia para ele, Senhor. Abençoa ele, continua usando ele como ferramenta, como atalaia nas tuas mãos, querido Deus. Que esse projeto, meu Deus, que não é dele, mas sim teu, que tu venha honrar ele, meu Senhor. A tua palavra diz que aonde colocar a planta do teu pé, ali será nosso. Oh, Senhor Jesus querido, ajuda ele, Senhor Jesus querido. Abençoa ele, urge aquele lugar lá, Pai. E todos aqueles que entrarem lá possam sentir a tua glória, possam sentir a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Oh, Senhor Jesus querido, Tu confunde o único, Senhor, o sábio, para confundir aquele que entende a Tua palavra. Mas nessa noite nós estamos aqui num propósito de salvação, de adoração, meu Deus. Eu coloco meu filho também diante da Tua presença, Pai, ao qual Tu está lhe tratando com ele ali, Senhor. Oh, meu Deus, eu sei, meu Deus querido, que é o Teu agir ali na vida dele, Pai. E eu creio que muito em breve, Senhor, aleluia, nós estaremos cantando o hino da vitória, porque a nossa família é escolhida Tua, Senhor, e é a Tua descendência de Abraão nessa noite aqui neste lugar. Oh, Senhor Jesus querido, abençoa o irmão André, Jesus da vitória, Teu servo. Arranca essa enfermidade que não é dele, Pai, porque quando ele estava no ventre da minha mãe, Tu já tinha propósito na vida dele, Pai. E ai daquele, meu Deus querido, que não aceitar, Senhor Jesus, o Teu chamar nessa noite, Senhor. Oh, Senhor, hoje este lugar aqui que é santo, é um lugar de adoração, Pai, aleluia. Agora vai com Teu servo, Pai, guardando, livrando ele, Pai, de todo laço do inimigo. Livra do acidente, Pai. Livra da bala perdida, do assalto. Oh, meu Senhor, nos guarda, Senhor, e nos dá vitória, Pai. E consagra nossas vidas, Pai, porque eu sei em quem eu tenho crido nessa noite, Jesus, aleluia. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, aleluia. Oh, glória.